Meia hora de entrevista importante para você acompanhar nessa edição do Expresso CNN. A gente conversa agora com a deputada federal Tabata Amaral. Deputada, boa noite, bem-vinda de volta ao Expresso CNN. Mona Lisa falando, me ouve bem? Agora sim. Boa noite, Mona Lisa. Ufa! Muito obrigada pela oportunidade. Tava variando aqui a internet, mas eu acho que agora foi. Um prazer estar com vocês. Obrigada. A internet e suas surpresinhas, mas vamos lá tentar conversar. O momento é perfeito para começar a entrevista com a senhora. Vou chamar de senhora pelo rito do cargo, tá? Só por isso. Se não quiser senhora, fala para mim, chama de você. Mas prefere, aliás, senhora ou você? Vamos lá, já para começar. Pode ser senhora? É isso ou não ouvi? Você, agora te ouvi, agora sim, você. Então vamos lá, deputada. A gente viu ontem, então, acabamos de colocar aí a manifestação da senadora, um homem alinhado com um governo de direita atacando uma senadora Simone Tebet, ao vivo. E a senhora também você foi vítima da esquerda machista recentemente. É uma constatação junto com uma pergunta dura de fazer. O machismo está para todo lado? Com certeza, Mona Lisa. Eu brinco que o machismo é a coisa mais suprapartidária da política brasileira. Ontem eu me manifestei em defesa da senadora Simone Tebet, assim como me manifesto todas as vezes que uma mulher é atacada, independentemente de eu gostar ou não dela, de eu concordar ou não com suas ideias. E recentemente, um ator com quase 500 mil de seguidores, José de Abreu, repostou uma mensagem em que alguém dizia que me socaria até ser preso, simplesmente por discordar de minhas ideias. Então, infelizmente, o machismo ele é muito presente, ele é muito violento e ele tenta nos silenciar. E da mesma forma que a senadora Simone Tebet respondeu de forma tão corajosa e tão firme, eu sigo também que coragem o meu trabalho. Mas é importante que a gente denuncie e que a gente não deixe isso passar sem resposta. Sem dúvida, e que dê eco, né, para a resposta na mesma intensidade da agressão, da intimidação, até do crime, né? Porque sim, é crime. Chamar o Caio Junqueira, que batalhou por essa entrevista. Caio, por favor, chega na conversa também. Deputada, boa noite. Deputada, obrigado, viu, por estar aqui conosco. Deputada, eu queria tratar com a senhora sobre as polarizações, né? Você tem escrito bastante sobre isso, mas mais do campo que eu considero que é o campo que a senhora está colocado, o campo da esquerda, centro-esquerda. Por que, ao seu ver, é tão difícil o surgimento de novas lideranças no campo da esquerda? Eu estou citando aqui o Guilherme Boulos, acho que depois do Lula é a grande principal referência, um líder jovem da esquerda, mas mesmo assim, quando a gente coloca nas projeções das eleições do ano que vem, o ex-presidente Lula, nascido como meu pai em 1945, lidera com franco favoritismo. É uma questão da esquerda de não se deixar criar outros nomes, né? O Lula está aí na cédula eleitoral desde 1989, tirando evidentemente 2018, ou é uma questão que os partidos de esquerda não conseguem fazer as lideranças de esquerda se procriarem, ou o Lula mesmo é uma liderança imbatível nesse campo, a ponto de não ter ninguém para fazer sombra para ele. O que acontece, a seu ver, com a esquerda brasileira? Caio, no meu entendimento, a política brasileira, assim como acontece com todas as instituições, tem medo de tudo aquilo que é diferente, que é novo, que vem para questionar, para apresentar novos caminhos. Então, também acho que a gente pode fazer essa crítica à direita, de que muitos partidos, inclusive os partidos que lideraram a polarização, por assim dizer, PT e PSDB, parecem ter muita dificuldade em dar espaço para o que é novo, para o que está chegando agora. Mas, dito isso, falando da minha experiência dentro do campo progressista, que é onde eu me encontro, eu incomodo na hora que eu questiono a corrupção, independente de onde ela esteja, e combato essa corrupção. Eu incomodo na hora que eu trago uma tese diferente, uma visão de país diferente, e eu digo, vamos lutar pelo combate à desigualdade, que é a minha luta principal, vamos lutar por uma educação pública e de qualidade, mas dinheiro não nasce em árvore. Nós precisamos de um Estado eficiente. Nós precisamos fazer escolhas e priorizar quem mais precisa. Agora, é importante ressaltar que essas agressões tão violentas que são direcionadas a mim, elas vêm também porque eu sou uma mulher jovem.
É claro que a discordância ela incomoda, mas no meu caso, ela é enxergada como uma desobediência de uma menina, entre aspas, que não bate continência só porque sempre foi assim, só porque algumas pessoas estão acostumadas a mandar. Então, acho que esse é um problema da política brasileira, mas que no meu caso, dentro do campo progressista, se agrava por eu ser uma mulher jovem. Chamar também para a conversa a Renata Agostini. Renata, por favor. Deputada, você, né, perdão, você comentava agora sobre a questão com o Caio, sobre a questão da polarização, ou seja, ataques e até o machismo que vem dos dois polos. Queria ouvi-la sobre o machismo que vem das mulheres. A gente falava agora, eu e Mona Lisa, sobre o entendimento da origem de alguns termos que ajuda as próprias mulheres a entenderem por que a ofensa. Uma descoberta que para muitas mulheres é recente também, do feminismo, da necessidade de batalhar por espaços e pelo tratamento adequado. Você disse, a política tem o machismo, você já falou várias vezes que percebe isso no Congresso. Agora, e do lado das mulheres? Esse comportamento também vem de colegas suas? De que forma e como avançar nisso? Renata, quando a gente diz que o machismo é estrutural, que ele guia todas as relações, as instituições, o que a gente quer dizer com isso também é que, infelizmente, as mulheres reproduzem o machismo. Assim como quando a gente fala da luta contra o racismo, da luta contra a LGBTfobia, ela se dá para todas as pessoas, de lugares diferentes, de maneira diferente. Mas, para mim, foi um processo, entender que eu era feminista e por quê? Que a luta feminista nada mais era do que a luta pela igualdade entre homens e mulheres. E como alguém cresceu na periferia de São Paulo, em uma ocupação muito religiosa, muito conservadora, foi um processo para mim esse entendimento, mas também para minha família, de entender que eu não estava lutando, eu estava dando um nome àquele anseio que eu tinha por igualdade. Então, como que a gente avança? A gente avança denunciando crimes como esse. Então, eu tomei as medidas judiciais cabíveis contra essas duas pessoas que me ameaçaram de uma agressão física. A gente avança colocando mais mulheres em espaços de poder. E aí eu falo não só da política, mas do jornalismo, por exemplo. Sem dúvida. Importante é vocês duas dando opinião, analisando o cenário, dizendo, olha, mulher também debate política, mulher também debate economia. Então, acho que é uma mistura de, combate à violência por vias judiciais, de representatividade, de busca por espaços em empresas, academia, política, onde quer que seja, mas também da gente dizer, olha, a gente combate o machismo independente de quem seja o alvo, independente de quem seja o agressor, porque a gente tem que tomar muito cuidado com coisas do tipo, mas ela pensa assim. Eu não quero mulheres na política apenas pensando igualzinho a mim, porque mulheres são diversas, inclusive aqui dentro da cabeça. Não só na cor da pele, não só em serem mulheres ou não com deficiência, para trazer alguns exemplos. Então, acho que a gente tem um pouco a evoluir nesse sentido, de um movimento que luta por igualdade entre homens e mulheres para todas as mulheres, e não só aquelas que pensam igualzinho, que seguem a cartilha, porque eu vi muita gente silenciando nesse caso específico, porque a Tabata votou assim, a Tabata pensa, é o mesmo argumento de quem diz, mas ela estava de mini saia, mas ela usou batom vermelho. Não existe mais. Se há violência, se há agressão, tem que ser condenada. Sim, sem dúvida. Rapidinho, já que o nosso tempo estourou, o papo está ótimo, sem dúvida. Como atrair o jovem, a jovem, para uma política que ainda revela o que revela todo santo dia? Para quem tem um tico de atenção, já percebe, nossa, não quero isso. Como? Mona Lisa, só para dizer, eu cresci em uma ocupação em que até hoje a compra de votos. Eu ligava para a TV e tinha certeza que aquilo não era para mim. É só escândalo de corrupção, é gente que não se parece contigo. Então, para mim, foi um processo de 10 anos de luta na educação. E aí eu brinco que quase que a contragosto, eu entendi que se a política e os políticos não mudassem, a educação não ia mudar. Eu vi isso na minha luta, na sala de aula, em secretarias de educação. Então, o que eu digo para os nossos jovens de idade de espírito é que a política é um lugar de transformação. E na hora que a gente não se intera sobre isso, não busca conhecimento, na hora que a gente não atua, e não é só se candidatar, é falar sobre isso, é liderar um bairro, na sua empresa, a gente deixa espaço para quem está ali para ganhar dinheiro, para quem está ali pelos piores interesses. Então, a gente não tem muita opção. Se a gente quiser ter um Brasil mais justo, desenvolvido, ético, é esse lugar que a gente tem que ocupar, o lugar da política.